Se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 9h47. Nós aqui na nossa região vivemos em um dos mais importantes biomas do Brasil e que já sofreu muito com o desmatamento diante de exploração agrícola, do avanço da urbanização. Hoje tem pouca área original realmente de Mata Atlântica e o que existe são algumas áreas, né? Alguns fragmentos, parte dela inclusive em área particular. E aí temos alguns remanescentes, né? A exemplo da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira. E apesar da gente considerar, digamos, uma área restrita, pouca, ainda assim ela é muito rica em biodiversidade. E tem, inclusive, espécies ameaçadas de extinção. E é importante a gente trazer, né, esse olhar, principalmente hoje, no Dia do Meio Ambiente, para as políticas públicas, né, que incentivam a conservação, a recuperação da mata, participação de órgãos públicos, ONGs, pesquisadores e a comunidade em geral. Por isso a gente convidou o Luiz Fernando Guedes Pinto, que é diretor executivo da ONG SOS Mata Atlântica, que está conectado aqui com a gente. Obrigada por nos atender, Luiz Fernando, seja bem-vindo. Bom dia, bem-vindo. Obrigado pelo convite, bom dia Sandra, bom dia Aline, todos os ouvintes aí da CBN. Eu sou de Campinas, moro em Piracicaba, estou sempre ouvindo vocês, já ouvi hoje algumas vezes. Obrigado pelo agradeço convite. Pela sintonia, né, e por nos aproximar ainda mais, né, desse tema, porque a gente fala muito dos biomas, parece algo distante da gente, quando fala de desmatamento, né, pensando no Pantanal, algo na floresta amazônica, como se algo fosse muito distante e que não nos impactasse diretamente, né, e especificamente pensando da Mata Atlântica, né, e dessa pouca área ainda que existe, né? Queria que você trouxesse para a gente exatamente, né, qual é a situação hoje, né, dessa cobertura nativa, para que a gente possa entender o motivo dessa valorização. A Mata Atlântica está no dia a dia e está na nossa região de maneira muito presente, né? Em Campinas, é o Palácio dos Jequitibás, na frente da prefeitura, tem remanescentes de jequitibá lá, umas árvores lindas que estão lá há dezenas, centenas de anos, testemunhas da mata maravilhosa que houve ali, a mesma coisa o Bosque dos Jequitibás, a mesma coisa a Mata Santa Genebra e tantas outras áreas de Mata Atlântica nas cidades da nossa região. A situação da Mata Atlântica é muito crítica, né? É o bioma brasileiro que mais foi devastado ao longo da nossa história. A devastação começou em 1500, com a chegada dos portugueses na Bahia, na região de Mata Atlântica. Essa Mata Atlântica ocorre em 17 estados do Brasil, no litoral do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e várias regiões do interior também, como nós, né? Ocupa 15% do território nacional. Sobrou só 24% da cobertura florestal original, muito pouco. Esse muito pouco está muito fragmentado em pequenos pedaços. Ainda a gente tem grandes blocos, como na Serra do Mar, como você falou, mas a maioria da floresta que sobrou está em pequenas áreas muito ameaçadas, áreas que pegam fogo, que são pequenas para manter a biodiversidade, e na nossa região isso ainda é muito mais crítico. Eu peguei alguns dados aqui. Campinas, por exemplo, tem 8,5% do seu território, de todos os municípios, coberto com vegetação nativa. Piracicaba tem 10%. Campinas e Piracicaba são dois municípios muito grandes, né? Que tem uma área rural muito grande, e somando a área de floresta dentro da cidade e fora da cidade, chega no máximo a 10%, o que é muito pouco. Valinhos tem 13%. Hortolândia, que vocês citaram agora há pouco, que é uma cidade muito urbana, tem 1,5% de vegetação nativa. E essa falta a gente sente no dia a dia, a gente sente com as crises hídricas, a gente sente a falta de sombra, a gente sente as ondas de calor, são várias coisas que nos impactam no dia a dia. Então, a nossa região reflete muito essa crise que a Mata Atlântica vive hoje. A gente tem a esperança sobre o futuro da sua restauração, mas é uma situação muito delicada e que nos impacta a biodiversidade, as andorinhas, né? Quem é mais velho aí lembra dos voos das andorinhas. Em Campinas tem a Praça das Andorinhas, onde elas voavam, e várias outras cidades da região.
essas coisas estão sumindo porque está sumindo a floresta. E exatamente nesse sentido, né, que você falou dessas ilhas aí, né, de mata, e hoje é difícil identificar até a circulação, né, a transferência, por exemplo, de espécies, né, de flora e fauna, exatamente porque elas estão isoladas, né, e o impacto que isso também traz, não só na questão do clima. Esse isolamento ele ameaça o futuro das florestas, né? Seria como manter famílias de pessoas isoladas que não se encontram, não namoram, não casam, não têm filhos, e daí isso pode acabar causando famílias que podem levar à sua extinção, porque todo mundo é igual, acaba tendo doenças, né? Dentre as famílias isso morre. Então isso é clássico, né? As plantas se espalham pelo vento, pelos animais, e os animais precisam circular, tem aqueles que voam, né? As aves que voam, mas outros animais precisam se mover pelo chão e falta espaço para eles, e eles não têm como se locomover. O atropelamento de animais silvestres é uma coisa muito comum, inclusive na nossa região, que ameaça a fauna, que é fundamental para manter a floresta. A floresta, para ter árvore, precisa ter animal. E as nossas florestas hoje, principalmente na Mata Atlântica, tem muitas árvores, muitas ameaçadas, mas muito poucos animais, por essa dificuldade de ter florestas grandes o suficientes para manter grupos de animais grandes. Por exemplo, uma onça precisa de muitos milhares de hectares de florestas para se reproduzir, para ter famílias viáveis, e a gente tem muito pouco isso na nossa região. Luiz, e quais são hoje, né, também as principais iniciativas de preservação mesmo, né, dessas áreas que ainda restaram? Olha, as principais são as áreas protegidas, né? As áreas principalmente públicas, mas também privadas, que protegem o que sobrou de floresta. Então, a Mata da Santa Genebra, os bosques do Jequitibás, que é uma floresta protegida dentro da cidade, né, de Campinas, mas tem outros exemplos em outros municípios. A APA de Campinas, da região de Sousas, que vai para Valinhos, vinhedos são situações que a vegetação já é protegida por lei, além da lei da Mata Atlântica. Iniciativas muito importantes são de restauração florestal. A SOS Mata Atlântica e várias outras organizações estão plantando floresta na nossa região, principalmente na beira de rios, para proteger as nascentes e os rios, né? Então, essas experiências de restauração são muito importantes para conectar esses pedaços de florestas que estão isolados e garantir a viabilidade delas no longo prazo. Nós temos muitas delas acontecendo, precisamos de muito mais. Luiz, o Ademar aqui compartilha também com a gente a sua participação, e ele diz a seguinte questão: sempre a gente ouve sobre índices de queimadas, desmatamento, multas aplicadas, porém não ouvimos tanto sobre a recomposição do ambiente degradado, nem o uso de multas derivadas para o meio ambiente. Existe alguma percepção ou algum dado relacionado a isso também? Sim, o primeiro dado é que a maior parte do desmatamento da Mata Atlântica aí na nossa região é ilegal, ele é feito sem autorização. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, mesmo no estado de São Paulo, a fiscalização é insuficiente para fiscalizar e punir todos os desmatamentos ilegais. A própria governo do estado de São Paulo deixa esse dado público num site lá que mostra: olha, eu enxergo bastante desmatamento, mas eu não consigo fiscalizar tudo, infelizmente. Daí, quem é punido, a maioria das multas não são pagas. Essa é a situação da dimensão ambiental no Brasil. Quem a gente consegue fiscalizar e multar, a multa não é recolhida, não é paga, e esse dinheiro não vai, infelizmente, para a recuperação de florestas. Então, a gente tem esse problema de uma fiscalização que não é totalmente eficiente, a aplicação da lei não é totalmente rigorosa, e mesmo quem é multado, esse dinheiro não chega para a gente poder plantar mais. Mas temos, sim, iniciativas voluntárias, além dessas obrigatórias, que estão aos poucos recuperando as florestas, que é fundamental nas nossas cidades, principalmente para a gente ter água. Como é que é feita essa recuperação das áreas, Luiz? Na nossa região, que as áreas são muito degradadas, né, sobrou muito pouca floresta e as áreas são ocupadas há dezenas de anos, às vezes por séculos, né,
nossa região aqui de Campinas, Piracicaba, essas regiões, a gente já destruiu a maior parte da Mata Atlântica há séculos atrás. A gente tem que plantar mudas de árvores, tem que ter viveiro, primeiro tem que coletar sementes na natureza, né? Sementes de árvores da nossa região, né? Que tem a genética da nossa região, ter viveiros para produzir essas mudas, colocar essas sementes para virarem mudas e plantar em áreas privadas, em áreas de terceiros. Então nós, por exemplo, o SOS Mata Atlântica, mas isso vale para várias outras organizações, a gente tem um programa de restauração em que, de um lado, a gente vai atrás de patrocinadores, financiadores que queiram pagar pela restauração e tem que ir atrás de proprietários de terra que queiram restaurar suas áreas, o que é muito difícil na nossa região, mesmo a gente oferecendo a floresta gratuitamente, cuidando dessa floresta, tem muito proprietário de terra que ainda não quer ceder nem 1 milímetro da sua propriedade, mesmo aquela que é obrigatória fazer a restauração para ser restaurada, mas a gente tem que plantar floresta, para responder a sua pergunta. Agora, vocês, inclusive, têm uma parceria com o município de Hortolândia. Você até pontuou, né, que é um município em que tem uma área de Mata Atlântica muito pequena, e queria que você compartilhasse com a gente também um pouquinho desse trabalho, inclusive com ações sendo realizadas no fim de semana. Exato, esse é um projeto muito bacana. A gente vai ter uma ação agora no sábado lá em Hortolândia. A gente foi convidado a restaurar uma área urbana, que é uma área uma área pública, né? Dentro do município de Hortolândia, que tem uns pequenos remanescentes de árvores, tem um pouco de árvore exótica, algumas leucenas, que é uma árvore invasora, exótica. A gente vai tirar essas árvores, não se assustem, porque a gente está tirando uma espécie que não é de lá. Né? Essa área está meio abandonada, ela recebe lixo, ela é ocupada por umas regiões de risco, e a gente foi convidado a restaurar essa área pública lá em Hortolândia. Vai ser um projeto que daqui a alguns anos vai ter uma floresta, vai também servir para educação ambiental, vai mudar aquela paisagem, né? Aquele lugar provavelmente vai ficar mais agradável, mais fresco, quem mora ali perto vai ter um clima mais agradável. E é um grande desafio, porque a gente precisa do compromisso da população e da prefeitura no longo prazo. A gente vai plantar essas mudas, vai fazer toda essa manutenção, e a gente precisa garantir que isso vai virar uma floresta e que ela vai ser protegida por toda a sociedade de Hortolândia para fornecer esse bem para todo o município. Que essas iniciativas se espalhem também, viu? Seja incentivo para outros municípios, né? Para quem ainda possui ou pretende preservar, né, a nossa mata. Luiz Fernando Guedes Pinto, muito obrigada por estar hoje com a gente. É só um momento breve aqui para essa reflexão, mas que é importante, sempre o espaço aberto, inclusive, para trazer as atualizações do trabalho da SOS Mata Atlântica. Eu que agradeço a oportunidade, contem com a gente, um ótimo trabalho para vocês aí. Obrigada, Luiz, até mais. 10 horas. CBN, a rádio que toca notícia.